Como continua esta história? Como se supera esta etapa? Amando, amando sempre. Apenas o amor romperá a armadura do orgulho. Como já disse, o orgulho tem maior capacidade para compreender e conseguir aceitar melhor a ingratidão daqueles que lhe provocam danos do que o vaidoso. Para compreender que os que agem de maneira egoísta e com falta de amor simplesmente fazem porque ainda são espíritos jovens em processo de evolução e que com o tempo aprenderão, ainda que necessitem de muitas vidas, porque o aprendizado do sentimento e o desprendimento do egoísmo são processos que precisam de muito tempo para serem apreciáveis. Pelo fato de não vermos mudanças notórias numa só vida, não quer dizer que o espírito não esteja avançando. Quem é bom nessa vida é porque já nasceu bom, com toda a bagagem de conhecimento de outras vidas. E ainda que se possa avançar muito numa encarnação, não podemos exigir que alguém passe de pirata a santo da noite para o dia. Se não se desesperam pelo fato de uma criança não aprender a falar em apenas um dia, porque compreendem que o aprendizado da fala custa à criança vários anos da sua vida física, não devem ser impacientes tampouco porque uma criança espiritual leve vários anos espirituais, ou seja, várias encarnações, a aprender a amar. Por isso, o espírito que é mais avançado no conhecimento dos sentimentos não pode pedir a outro que é menos avançado que alcance o seu mesmo nível numa só vida, se a ele mesmo lhe custou tantas vidas e esforços para conseguir. Deverá conformar-se com o aprendizado que a sua capacidade ou a sua vontade lhe possibilitarem. Deve recordar que, em certo momento, a sua evolução também esteve nesse mesmo nível, e alguém mais avançado que ele esteve ao seu lado, suportando as suas atitudes egoístas. E se superar tudo isso? Confronta-se com o mais difícil. Falta-lhe ainda alcançar a humildade e o desapego, quer dizer, a generosidade na hora de compartilhar os sentimentos, objetivos que lhe compete superar na etapa da soberba. O espírito soberbo é um espírito muito avançado em relação à média e, por essa razão, é escasso no seu jovem planeta. Trata-se majoritariamente de espíritos originários de outros planetas mais avançados, que já têm mais tempo de evolução. Talvez superem em muitos milênios a idade espiritual da média do planeta. Porque os seus planetas estão mais avançados, praticamente não existem neles nem a injustiça, nem a ingratidão, de forma que esses espíritos não encontram neles as circunstâncias adversas que despertem o seu defeito. Vêm a este planeta precisamente porque se trata de um ambiente propício para a manifestação do seu defeito. Ao ser a Terra um planeta onde a injustiça e a ingratidão se dão em abundância, esses espíritos põem-se à prova no seu defeito e vontade. E assim, através de provas mais duras, conseguem avançar mais rapidamente. Nas suas encarnações em planetas menos avançados, costumam escolher desempenhar missões de ajuda espiritual aos outros, pela sua grande capacidade e porque assim se exercitam na ajuda aos outros, da qual precisam para vencer a sua falta de humildade e a sua dificuldade em compartilhar os sentimentos. Toda esta explicação me gerou muitas outras perguntas que gostaria de expor para que fosse me esclarecendo. Tem a ver, sobretudo, com as emoções, os sentimentos, as diferentes manifestações do egoísmo que você apresentou, vaidade, orgulho, soberba. Gostaria de saber algo mais delas. Vamos, pergunte. Antes, disse que o sentimento e o pensamento têm origens distintas e que o egoísmo procede da mente. Quer dizer com isso que pensar é ruim por natureza? Nem um pouco. O que quis dizer é que é necessário que aprendam a distinguir entre o que sentem e o que pensam. Porque é através da mente que os pensamentos egoístas, que acabam os confundindo, se infiltram no espírito. O pensamento não é ruim por natureza, apenas quando afoga o sentimento. Quando o pensamento está em harmonia com o que se sente, é um valioso instrumento ao serviço do sentimento, para que o sentimento se transforme em ato amoroso.
O problema do seu mundo é que a vocês foi ensinado a pensar sem sentir. E se o pensamento não tem a inspiração do sentimento, coloca-se ao serviço do egoísmo. A evolução no amor também passa por aprender a harmonizar o pensamento com a voz do sentimento e não com a do egoísmo. Acabo não entendendo o que quer dizer. Poderia dar um exemplo? Claro, imagine que vê uma pessoa muito querida, que você é homem e que ela é mulher, e que há algum tempo não a vê. O sentimento que tem por esta pessoa lhe faz sentir alegria e vontade de dizer o quanto gosta dela, dando-lhe um abraço. Porém, imagine que está perto de pessoas com preconceitos sexistas que não aceitam as relações de amizade profunda entre pessoas de sexo diferente e que imediatamente sabe que vão criticar e caluniá-los. Ao tomar consciência deste inconveniente, muda sua decisão e reprime os seus sentimentos, de maneira que se contém ao ver essa pessoa querida, pelo receio do que dirão, e apenas lhe estende a mão de forma socialmente correta. Neste caso, o pensamento, motivado pela análise mental da situação, alterou o sentimento, ou seja, o reprimiu, pois o sentimento inicial era de alegria, e após reflexão mental, optou-se pela contenção. Este é um exemplo de como o pensamento afoga o sentimento. Mas creio eu que na situação que você expôs, também deve ser prudente, porque gostar da pessoa pode colocá-la em situação delicada se houver exposição desnecessária. Pode escolher um momento mais adequado, em ambiente menos inquisitório, para fazer o que sente. Certamente, ser prudente é uma virtude. É correta a prudência em relação ao livre-arbítrio dos outros, porque muitas vezes as nossas opiniões poderão não ser entendidas ou partilhadas. Mas deve-se tentar ter cuidado para não disfarçar o medo com prudência. A prudência modera a manifestação quando as circunstâncias não são propícias, mas não afoga o sentimento. O medo, sim. Se o medo se apodera da pessoa, ela reprimirá a expressão dos seus sentimentos, inclusive em situações em que não há ameaça ou qualquer circunstância adversa real, porque o medo já se encarrega de converter essa ameaça em realidade, na mente. A repressão começa no momento em que alguém se inibe de tomar decisões relativas à sua própria vida pelo medo da reação dos outros. E de onde vêm esses condicionamentos mentais que reprimem os sentimentos? Uma parte procede do egoísmo próprio e a outra da educação recebida desde a infância, que no seu planeta é fortemente repressiva dos sentimentos. Durante muito tempo, a sua forma de educar colocou ênfase no desenvolvimento da mente e utilizou-se a própria mente para reprimir o desenvolvimento dos sentimentos. As crianças vêm a este mundo abertas de par em par para se manifestarem como são, com um grande potencial para sentirem e exprimirem os seus sentimentos. Mas, desde pequenas, são condicionadas para que sintam apego em vez de amor, para reprimirem os sentimentos, a alegria, a espontaneidade e para que se sintam culpadas cada vez que experimentem um pouco de felicidade. O que se ensinou às crianças durante gerações? Que o bom filho é aquele que é obediente, um escravo da vontade dos pais, dos professores, dos adultos e das normas e convenções sociais. Quantas vezes a pergunta de uma criança por que deve fazer alguma coisa que não compreende foi respondida com "porque eu sou seu pai, mandei e pronto"? E se os pais estão amargurados, então o filho deve conviver com essa amargura. Muitas ordens, muita rigidez e pouca liberdade. Torna-se errado tudo aquilo que se faz sem ter perguntado aos pais ou aos adultos. Torna-se errado se riem, torna-se errado se choram, se falam ou se calam quando os pais não o autorizam. Apenas deve se relacionar com quem eu disser, gostar de quem eu disser, fazer o que eu disser. É pelo seu bem, eles dizem. Nas sociedades fortemente religiosas, tudo é pecado. É pecado manifestar qualquer expressão de alegria, de afeto, como um abraço ou um beijo. Em tudo isso se vê sempre algo pecaminoso, obsceno, confuso, diabólico,
E uma pessoa deve se sentir culpada por ser feliz. Converte-se a vítima em carrasco, o inocente em culpado. Portanto, a criança chega à conclusão de que a única forma de não sofrer é reprimir os seus sentimentos. Aprende a apresentar uma imagem ao mundo, a imagem que os outros querem dele, mas que na realidade não tem muito a ver com o seu próprio eu. E acontece que o condicionamento é tão forte, o fingimento é tão contínuo, que quando chega à idade adulta, a pessoa acredita ser o que fingiu ser. A maioria das crianças, quando chegam a adultos, chegam à conclusão inconsciente de que não merecem ser amadas como são, mas que têm sempre que apresentar algum mérito para receberem um pouco de amor. Ou seja, foram ensinadas a acreditar no apego, no falso amor, possessivo, incondicional, forçado, interessado, e fazem renunciar ao amor incondicional, livre, espontâneo. A consequência disso é que há pouca gente que acredite no amor e que viva o amor, que experimente, ainda que seja um pouquinho, a felicidade que emana dele. E na ausência de amor, o egoísmo e todas as suas manifestações mais terríveis estão à vontade. Em poucos dos malfeitores do seu mundo encontrarão alguém que tenha sido amado quando criança. Por quê? Se há um mandamento que diz, honrarás a sua mãe e o seu pai, não há outro que diga, honrarás os seus filhos. Muitos males do seu mundo se resolveriam amando as crianças, porque as crianças ainda não colocaram armaduras nos sentimentos. Amariam e se deixariam amar. Amem as suas crianças durante uma geração, e o seu mundo se transformará num paraíso em menos de um século. Quer dizer com isso que tem gente que, ainda que sendo conhecedora dos sentimentos, ou seja, ainda que sendo capaz de amar, se reprime e aparece perante os outros como alguém frio, sem sentimento? Sim, muita gente se mostra dura porque tem medo de sofrer, que descubram sua fraqueza, que é a falta de amor. E por isso se recobre de capas, de armaduras, como um cavaleiro medieval. E deste modo sofre por não querer sofrer. Sofre porque se evita sentir, que é o que uma pessoa necessita para ser feliz: amar e ser amado. Porque acham que há tanta gente que tem medo da solidão. Porque na realidade tem medo de enfrentar a si mesmos. Medo de descobrir a grande verdade: estou vazio. E por isso as pessoas fogem de si mesmas, refugiando-se em objetivos materiais, mentais, que lhes provoquem muitos quebra-cabeças ou recorrendo a divertimentos que hiperestimulem a mente, para assim terem uma desculpa para não encarar nunca a verdadeira resposta, para que a mente fale tanto e tão alto que cale a voz do sentimento. Mas é impossível calar a voz da consciência para sempre. E em qualquer momento, a mente descuida-se ou bloqueia por algum acontecimento imprevisto ou traumático e a voz interior grita de novo: estou vazio. Estou vazio porque não sinto, porque eu não sou como aparento ser. Sou uma fachada, uma aparência. Renunciei ser eu mesmo, um ser que quer amar e precisa ser amado. E sinto-me triste por isso. E quando se toma consciência da realidade, pode ser doloroso e chocante. Nesse momento, muitos procuram a forma de justificar a atitude que tomaram a respeito da anulação das suas necessidades afetivas, julgando equivocadamente que, se abafarem o assunto, vão sofrer menos e tudo voltará à normalidade. Como a vida me tratou mal, com que pessoas ruins eu vivi. Nem os meus pais me quiseram. Por que tem que ser melhor? Dizem. E a ira, o rancor, a desconfiança, a tristeza e a solidão os consomem por dentro. E se têm filhos, vingam-se neles de todas as suas frustrações, para que aprendam o que é a vida. Voltam a dizer, tentando justificar-se apenas porque as crianças são fracas e se descuidam. E então o parafuso dá outra volta em direção ao desamor. Mas é muito compreensível que alguém que sofreu muito na vida chegue à conclusão de que nada vale a pena, não?
É certo que a vida pode ser muito dura e que quem decide lutar pelos sentimentos terá muitas amarguras, pela incompreensão dos outros, e isso o fará sofrer. Mas será um sofrimento externo, provocado pelas circunstâncias, que valerá a pena se, apesar de tudo, a pessoa conseguir sentir e amar. Mas sofrer para evitar sentir é um sofrimento interno, que se provoca a si mesmo, e é um sofrimento estéril, já que não serve para avançar no sentimento e no amor. Justamente o contrário. Pode provocar muito sofrimento e dor, porque, imbuído de dor, sente-se com justificativas para causar dor aos outros. Ou nem sequer para pensar no dano que pode estar provocando. Ah, sim, mas quando alguém está habituado a viver na dor, a dor parece-lhe normal, porque muita gente se pergunta: eu sou capaz de superar a dor? Sou capaz de amar? E eu me pergunto se não haverá ninguém que diga simplesmente: olha, todo esse sofrimento que já vivi não o quero mais, nem para mim nem para os outros. Já aprendi algo da vida. Tudo aquilo que me fizeram e me fez sofrer, vou evitar fazer aos outros. Todo o amor de que necessitei dos meus pais, mas não me deram, vou dá-lo aos meus filhos, a quem estiver próximo, a todos os que passarem pela minha vida. E só com a vontade de mudar e com a força do sentimento, a vida de uma pessoa dará uma reviravolta e serão quebrados os laços do ódio. E o parafuso do desamor, que estava apertado, começará a afrouxar e dará uma e outra volta até que se desaperte totalmente. E se todos os que vivem na dor e no desamor tomassem uma decisão semelhante, o mundo mudaria em uma geração. A geração